Bora desvendar um dos mistérios mais comuns e, vamos combinar, frustrantes para quem tem um negócio. A gente vende, 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 mas no fim do mês, cadê o lucro que estava aqui? Para começar, vamos imaginar uma situação que, olha, talvez seja bem familiar para muita gente que empreende. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Um mês parece incrível, cheio de vendas. Aí aparece uma oportunidade de vender um volume grande com um belo desconto. A gente pensa, o volume compensa. Só que quando fecha o balanço, o lucro, em vez de subir, despencou. Mas como assim? Então, o problema está aqui. O relatório mensal, o famoso DRE, só mostra o placar final do jogo. Ele não mostra o replay dos melhores momentos nem das falhas. Ou seja, ele não revela como cada venda, uma por uma, ajudou de fato a pagar as contas. E para entender essa história por trás dos números, a gente precisa de uma ferramenta diferente. Uma ferramenta que é, ao mesmo tempo, super poderosa e, acredite, bem simples. A tal da margem de contribuição. Pensa assim, é o dinheiro que realmente sobra de cada venda depois que a gente paga tudo que está diretamente ligado àquele produto. É esse valor que vai, de fato, contribuir para pagar o aluguel, os salários, a luz, e o que sobrar disso, aí sim, é lucro. E aqui está o pulo do gato. Entender a diferença entre os custos. Os variáveis, como o nome já diz, só acontecem se tiver venda. Já os fixos, esses não perdoam. Não importa se a loja vendeu muito ou nada, a conta do aluguel vai chegar do mesmo jeito. E o cálculo é super direto. É só pegar o preço de venda e tirar os custos variáveis. O que sobra, a margem de contribuição. É uma continha de padaria, mas olha, o poder que isso tem para a saúde do negócio é gigante. Tá, mas como isso funciona na vida real? Vamos ver na prática com um exemplo bem concreto. A venda de um botijão de gás de 13 quilos. Vamos lá, passo a passo. A gente parte do preço de venda, que é R$100, daí a gente tira o custo do fornecedor, R$75, tira o frete, R$13,50, tira a entrega, R$7, tira o imposto e o que sobra no final é a contribuição real daquela venda. Olha só o número que a gente chegou, R$10,50. Isso quer dizer que, de cada venda de R$100, o que realmente entra para ajudar a pagar todas as despesas fixas da empresa são esses R$10,50. Só depois que a gente junta o suficiente para cobrir tudo isso é que o negócio começa a lucrar de verdade. Ok, agora que a gente tem essa informação, vamos voltar para aquela sinuca de bico. Um cliente quer levar 200 unidades, mas pediu um desconto de 15%. E aí, a gente aprova ou não? O efeito desse desconto é brutal. O preço de venda cai para R$85. Como os custos variáveis não mudam muito, a margem, que era de R$10,50, simplesmente despenca para R$2,50 por botijão. Fazendo a conta, essa venda toda vai gerar só R$500 de contribuição. Agora, a decisão deixa de ser um chute. Vale a pena todo o trabalho e a logística por R$500? Talvez sim, para ganhar um cliente novo. Ou talvez não. A ferramenta não dá a resposta, mas ela dá clareza para a gente decidir. E isso nos leva a uma analogia bem legal. A margem de contribuição não veio para substituir os relatórios que já existem. É como ter duas ferramentas diferentes e essenciais no painel do carro. Pensa assim, o DRE mensal é o espelho retrovisor. Ele é ótimo para mostrar o que já passou, de onde o negócio veio. Já a margem de contribuição é o GPS. Ela te ajuda a tomar a melhor decisão agora, no presente, para chegar onde se quer no futuro. Legal, a ideia é boa. Mas como é que a gente coloca isso para rodar no dia a dia sem complicar a vida? É mais simples do que parece. Dá para criar uma rotina semanal bem eficaz. Olha, é um processo bem direto. Primeiro passo, calcular a margem dos produtos campeões de venda. Segundo, usar esses números sempre que aparecer um pedido de desconto. Terceiro, no final da semana, somar toda a margem que foi gerada. E o quarto passo, no fim do mês, comparar esse total com o resultado do DRE. E o resultado é um painel de controle como esse aqui, super visual. A gente vê na hora que, naquela semana, o negócio gerou R$13.058 de margem total. Se as despesas fixas da semana são de R$11.250, o lucro real foi de R$1.808. Fica nítido quais produtos estão carregando o piano. E só para reforçar essa diferença que é fundamental, a margem de contribuição é o que sobra depois de pagar os custos variáveis. Já a margem de lucro é o que sobra no final de tudo, depois de pagar os variáveis e os fixos. Uma é o motor, a outra é a linha de chegada. No final das contas, o que a gente está falando aqui é sobre uma mudança de mentalidade. É sair do escuro, sabe? É parar de dirigir um negócio só com base na intuição
e finalmente acender o farol para enxergar o impacto de cada decisão. Então, fica aqui a reflexão final. Qual é a margem de contribuição real do principal produto do seu negócio? Saber responder a essa pergunta é o primeiro e mais importante passo para, de uma vez por todas, desvendar o mistério do lucro que some.